Olá, meu nome é Bianca Carini e hoje eu vou apresentar o artigo Análise Metagenômica identificando uma infecção rara por leishmania em adulto com AIDS. Esse é o artigo original, ele foi publicado dia 15 de dezembro de 2021 na revista Frontiers. A leishmaniose, ela é uma zoonose causada por leishmania, que ela é disseminada pelas espécies de flebotomíneos, que é esse mosquitinho que aparece aí na imagem. Ela é uma doença relacionada à pobreza, com duas formas clínicas principais, a leishmaniose visceral, que é a LV, e a leishmaniose cutânea, que é a CL. E estima-se que aproximadamente 0,9 a 1,3 milhões de novos casos de leishmaniose por ano são relatados em cerca de 100 países e regiões. Com grande problema de saúde mundial, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, é uma infecção, ela está presente em todos os países e regiões e existe cerca de 36,9 milhões de casos de indivíduos com HIV e aproximadamente 2,0 milhões de novas infecções são relatadas a cada ano. Isso é claro que existe a sobreposição entre a transmissão da leishmaniose e da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? E o resultado é um número crescente dessas co-infecções de leishmaniose e o HIV. E o processo no diagnóstico da leishmaniose depende do desenvolvimento de métodos eficazes e da descoberta de biomarcadores adequados. No entanto, no momento há métodos, mas eles possuem bastante limitações. E devido a isso, nesse artigo, eles propuseram um novo método, o MNGS, que é um método genômico de próxima geração. E ele foi recentemente desenvolvido e ele pode superar as limitações dos testes diagnósticos tradicionais. Então, essa nova tecnologia ela identifica os patógenos diretamente da amostra por meio de uma única corrida, né, de maneira livre, de hipóteses independentes e independente da cultura. Então, essa tecnologia ela permite sequenciar o DNA de forma muito mais rápida e barata em comparação com o sequenciamento comum que a gente vê, o sequenciamento de Sanger, usado anteriormente, e eles revolucionaram o estudo da genômica e da biologia molecular. Então, o objetivo desse artigo é propor, através de métodos metagenômicos, diagnósticos mais precisos para a identificação da leishmaniose. Só lembrando que esse é um artigo de estudo clínico. Então, inicialmente, eles realizaram um exame citomorfológico da medula óssea de um paciente para identificar a infecção por leishmania através do método metagenômico NGS, ou MNGS. E essa é a figura 1, mostrando a co-infecção de leishmania com HIV na medula óssea. E ela foi diagnosticada por exame de microscópio e o MNGS. E as pontas das setas, essas setas pretas, elas mostram os amastigotas de leishmania na citologia da medula óssea, que são essas estruturas redondinhas, né? E o citoplasma está em lilás, que é essas coisinhas aqui em lilás. E o núcleo está em vermelho ou roxo, como a gente pode ver na imagem. E aqui é uma mulher adulta que ela foi diagnosticada com a infecção por HIV e até a cirrose hepática, na admissão de sintomas de fadiga e outros sintomas que são relacionados ao HIV e leishmania, e suspeitou-se da infecção por patógeno específico. Então o diagnóstico de AIDS com leishmaniose visceral ele foi confirmado por essa microscopia, mas eles também fizeram o MGS. Então, após esse processo para realizar a microscopia, eles fizeram um sequenciamento metagenômico utilizando o NGS, onde as sequências foram mapeadas utilizando o banco de dados de metagenômica de patógenos, o PMDB, e eles utilizaram aproximadamente 4.950 sequências de genomas inteiros, né, de táxons virais, genomas bacterianos, de fungos, parasitas associados a doenças humanas.
E o número de leituras de alinhamento foi calculado e padronizado, né, para obter o número de leituras. E as leituras foram mapeadas para espécies de patógenos e também o número de leituras foi mapeado por gênero de patógenos. Então, a quantidade de dados de sequenciamento produzidos pela medula óssea e pelo plasma sanguíneo com a técnica do MGS, após cada etapa, foi mostrado nessa figura 2 e na figura 3. Então, essa é a figura 3, o diagnóstico de infecção por leishmania por sequenciamento metagenômico da próxima geração, o MNGS. Então, aqui em A, a gente tem o mapeamento da Leishmania donovani, a leitura no genoma. Então, temos a leitura de distribuição da Leishmania donovani e o número de leituras. Então, esse é o padrão de distribuição, onde o número de leituras vai até 500, com uma cobertura de 4,58. Então, a gente vê como é o genoma, a distribuição do mapa de distribuição do genoma de Leishmania donovani. Então, continuando a figura 2, a gente tem a figura B. Temos a representação da leitura de distribuição do DNA total na amostra da medula óssea. Então, a gente vê aqui em roxo claro que a gente tem o genoma humano com 64%, parasitas em azul escuro com 0,3%, bactérias com 0,01%, fungos com 0,04% e vírus com 0,01%. E aqui já em C, a gente tem a distribuição de micro-organismos patogênicos, com a leitura na ausência dos humanos, né, dos genomas humanos, e a leitura dos não classificados. E podemos observar que o mais identificado foi o genoma de parasito, com 70% na leitura de distribuição dos organismos patogênicos. Então, aqui na medula óssea, a porcentagem de genomas que foram identificados foram maior em genomas humanos, e quando fala de organismos patogênicos, o maior identificado foi o de parasitas. Então, aqui, a paciente, né, em questão, ela teve uma recaída da leishmaniose, então ocorreu nas revisões, eles identificaram isso nas revisões de acompanhamento, e eles identificaram isso também através do MNGS, quase um ano depois. Então, nessa figura 3, a gente tem o diagnóstico de acompanhamento da infecção por leishmania, por sequenciamento metagenômico de próxima geração, que é o MNGS. Então, aqui em A, eles fizeram a mesma coisa, só que ao invés do número de leituras ser até 500, foi até 350, né, com uma cobertura um pouco menor, de 4,23%. E também aqui não é a amostra da medula, é a amostra do plasma sanguíneo. Então, por isso que a leitura do mapa de distribuição de Leishmania donovani é diferente, esses números, né, de leitura. Então, aqui em B, a gente tem a distribuição total do DNA na amostra do plasma sanguíneo, tem a predominância também maior do genoma humano, né, com 82%, tem os não classificados com 12%, aí vem aquele conjunto, parasitas, bactérias, fungos e vírus. Então, aqui em C, a gente tem a distribuição dos micro-organismos patogênicos, com a leitura na ausência do genoma, dos genes humanos, né, e com os não classificados. Então, a gente vê que foi muito diferente em relação à amostra da medula óssea, né? Porque aqui ele teve a predominância de vírus, muito diferente da amostra anterior, que teve a predominância do parasita, né? De genomas de parasitas, mostrando que assim é possível identificar em diferentes regiões infecções com parasitas e infecções com vírus. Então, eles estão diferentes eles estão predominantes em diferentes amostras, né? Predominantes em diferentes amostras. Então, para concluir esse artigo, o diagnóstico de HIV com infecção por Leishmania donovani foi definitivamente confirmado pelo MNGS, e o paciente foi tratado, mas após um ano ele teve a recaída. Isso foi identificado através do MNGS, e com base nas pesquisas anteriores, pode-se concluir que as manifestações clínicas de Leishmania donovani em pacientes infectados com HIV são
semelhantes aos indivíduos não co-infectados, e o diagnóstico usado em MGS para a identificação de leishmania é uma nova abordagem que pode ser utilizada.